projeto possível ou sonho muito distante, todo mundo alguma vez na vida já pensou em ser sócio de uma empresa. Definir a área do negócio, encontrar um lugar para se instalar, pensar em sócios em potencial. Tudo isso é viável, claro, mas existe um outro caminho mais prático para ser sócio de empresas já consolidadas no mercado. É o investimento em ações, o tema do programa de hoje. Vamos desvendar os mitos e as verdades sobre esse mercado que é notícia todo dia. No médio e longo prazo, ele de fato é a melhor aplicação. O Educação Financeira está no ar. Em junho deste ano de 2010, a Bolsa de Valores movimentou no Brasil mais de 110 bilhões de reais. Isso dá uma média de mais de 5 bilhões por dia. Todo esse dinheiro mobiliza diversos investidores. E o público que decide aplicar no mercado de ações é bem variado. As pessoas físicas, aliás, lideravam a movimentação financeira na Bolsa no começo de 2010, representando mais de 30% do volume de negócios. Isso significa que esse investidor individual ganha cada vez mais importância no mercado de ações. Tenho noção do que é o mercado de ações. Onde as empresas abrem capital no Brasil e vendem como se fosse um percentual da empresa para os acionistas. É a base, da economia financeira de um país. Você sabe o que é uma empresa de capital aberto? Não. Ela dispõe as ações para os acionistas comprarem. O acionista tem um percentual da empresa e acaba sendo beneficiado com o crescimento dessa empresa junto. Empresas de capital aberto são aquelas que têm ações negociadas em bolsa. Ações são frações da empresa. Quem as compra se torna sócio dela. Dessa forma, caso a empresa cresça e tenha lucros, suas ações irão valorizar e você receberá parte da divisão dos lucros, os chamados dividendos. As empresas elas vêm a mercado quando elas precisam de recurso, normalmente para expandir. No caso de uma construtora, por exemplo, quando ela precisa comprar terreno ou levantar mais prédios. Ela resolve convocar a sociedade e oferecer um determinado pedaço da empresa para quem se interessar, com o propósito de aumentar a exposição dela no mercado interno, por exemplo. Então, ela estabelece um dia onde ela vende as ações dela aos interessados. Mesmo que você nunca tenha investido em ações, já ouviu falar que a bolsa subiu, que o Ibovespa caiu, que o Dow Jones despencou? O mercado de ações é presença certa no noticiário. Mas você já parou para pensar sobre o que significa esse sobe e desce? Quando você tem um número ruim divulgado ou alguma mudança na economia que vai afetar aquela empresa, as ações oscilam. Agora, no final das contas, quando você pega um prazo um pouco maior, elas acabam seguindo uma tendência que é simplesmente se a empresa está indo bem ou não, se ela está crescendo ou não, se ela está aumentando o lucro ou não. Assim como acontece quando uma pessoa se torna sócia de um negócio, para investir em ações é preciso pensar a longo prazo, além de considerar vários outros aspectos. O brasileiro ele tem uma veia empreendedora muito grande, ele sonha em abrir o próprio negócio, mas ele descarta isso ao fazer via ações, que eu falo que é o jeito mais fácil, mais rápido e mais barato de se tornar sócio. Quando você investe em ações, você em momento algum precisa se desfazer da sua atividade principal. E em tese você está investindo com pessoas que estão nesse negócio há muito tempo, eles têm mais interesse do que você que o negócio vá para frente. Imagina-se que quando você seleciona boas empresas, no médio e longo prazo, ele de fato é a melhor aplicação. Existem estudos de diversas maneiras que já foram feitas comparando que isso é uma realidade. E quando você investe em ações, você na verdade, está acreditando no futuro do país. Então, é uma forma também, se você acredita que o país vai avançar, é uma forma de você se beneficiar disso. O mercado de ações é daqueles temas sobre os quais muitas vezes ouvimos ou falamos mais do que conhecemos de verdade. Daí a um passo para surgirem os famosos mitos. Dizem por aí que precisa ter muito dinheiro para investir em ações. Mito ou verdade? Não é necessário ter muito dinheiro. É necessário ter coragem e um pouco de dinheiro. Um assalariado, ele não tem condições. No máximo é poupança. É mais empresário, né? Não. Pelo contrário. É uma forma de quem não tem muito dinheiro investir também, eu acho. Um valor pequeno você consegue fazer investimentos. Não é verdade que precisamos ter muito dinheiro ou ser um grande investidor. Dá para começar com pouco e ir devagar e sempre.
Você só precisa ficar atento aos custos do investimento, que são as taxas e os impostos, para saber a partir de que valor o investimento passa a valer a pena. Ou seja, a rentabilidade é maior que o custo. O mais importante é ter um conhecimento sobre esses custos e procurar a ajuda de especialistas sempre que tiver dúvidas. E agora? É mito ou é verdade que é possível ficar rico da noite para o dia investindo em ações? A resposta depois do intervalo. Estamos de volta, hoje falando sobre o mercado de ações, que sempre desperta muita curiosidade nas pessoas e também por isso faz circular todo tipo de informação, algumas falsas, outras verdadeiras. Por isso aproveitamos para esclarecer se algumas dessas histórias não passam de mitos. Antes do intervalo, lançamos a seguinte questão: é possível ficar rico da noite para o dia investindo em ações? Mito ou verdade? Depende, der sorte. Se você fizer da maneira correta, é impossível. Na verdade, para você ficar rico da noite para o dia, você teria que comprar uma quantidade enorme de uma ação só, ter uma quantidade enorme de dinheiro e dar a sorte de tudo aquilo que precisa acontecer na vida de uma empresa acontecer numa noite só. Então, tecnicamente falando, é impossível você ficar milionário da noite para o dia. E o contrário? Será que podemos perder todo o dinheiro que investimos em ações? Mito ou verdade? Mito. Acho que é possível sim. Uma pessoa que não manja nada e vai arriscar sem um palpite certo, com certeza perde. Sem informações adequadas, podemos estar no lugar errado na hora errada. Perder tudo que você investe na bolsa é um dos grandes mitos que existe no mercado. É tecnicamente impossível isso acontecer se você fizer da maneira legal e indicada. Porque você, por exemplo, se você pega um capital de 10 mil reais e escolhe 5 ou 10 ações e divide entre elas, o único jeito de você perder tudo seria que todas elas quebrassem